33. Eles partiram em menos de 10 minutos. O tempo que levou para desconectar a nave de energia e juntar a equipe de Zelo. Os quatro pareciam mais durões do que o resto dos luzeritas que Nômade conhecera. Usavam luvas de trabalho grossas, macacões de tecido rígido e casacos longos. Quando falavam, era com uma linguagem muito menos polida e muito mais apimentada. Ele começara a pensar naquelas pessoas como se fossem monolíticas, mas isso nunca era verdade. Até mesmo dois irmãos podiam refletir sua cultura e formação de maneiras diferentes. Nômade atribuiu a Rebecca a tarefa de pilotar e eles decolaram, passando rente ao chão enlameado e deixando o luzeiro, o que havia sobrado dela, encolhida à sombra da montanha, indefesa diante do avanço do sol. Nômade gostaria que a caçadora da aurora fosse mais dinâmica e um pouco menos parecida com um inseto bulboso. Então deixa eu entender isso direito, disse um membro da equipe de Zelo. O sujeito corpulento estava envolto em tanto couro que Nômade se perguntou se ele havia acabado com a população de um corredor inteiro de feras para fabricar aquele traje. Nós estamos indo para dentro do abençoado turbilhão. Deveras, confirmou Zelo, em um dos bancos junto da parede, recostado de braços cruzados. Então, continuou o sujeito, nós vamos sair da nave, ainda dentro do grande turbilhão, veja bem, e procurar abençoados corações solares? Isso. Bem, vocês vão sair da nave para coletá-los, Hard. Eu vou comandar a operação de conforto do conforto da cabine, provavelmente comendo alguns bolinhos e tomando chá. Ah, e nós jogamos fora todas as nossas máquinas de colheita, então vocês vão ter que cavar com as mãos. O grupo deu uma risadinha. Pelo que Nômade ficara sabendo, era assim que eles executavam operações. Zelo organizava e mantinha a equipe, mas contava com os outros para realizar a maior parte do trabalho de campo. Seu tolo abençoado. Nós somos todos um grupo de tolos abençoados, começou Hard. Espere, diz o cavaleiro. Aquele sujeito está usando a palavra abençoado como um xingamento? É uma sociedade religiosa conservadora, respondeu o nômade aletiano. A gente faz o que dá com o que tem. Então, antes que qualquer um dos outros pudesse dizer algo, ele falou na linguagem de luzeiro. Eu vou sair para a tempestade, não vocês. Nós os trouxemos porque Zelo insistiu que vocês servissem de reforços. Os quatro olharam para ele e assentiram juntos. Bem, por mim, tudo certo então, disse Hard, acomodando-se. Me acorde quando chegarmos lá. Você vai saber, comentou Zelo com um largo sorriso. Ah, vai saber mesmo. Ele olhou para a Nômade. Estamos com você, iluminado. Para mim, o que importa é que você acha que isso vai funcionar. Eu agradeço, disse Nômade assentindo. No canto, a energia começou a se mover, finalmente. Eles a haviam levado porque, como antes, não havia outro lugar para prendê-la. Nômade achava que daria para tê-la aprisionada em uma parte qualquer do convés de Luzeiro, mas, no frenesi dos preparativos para partir, ele honestamente não havia pensado nisso. Ela acordou, então recuou para o canto, lançando um olhar fulminante de confusão primordial para o grupo. Até que seus olhos pousaram em Nômade. Ao reconhecê-lo, ela pareceu relaxar. Ele se virou e entrou na cabine com Rebecca para que ela não se distraísse. Sempre fugindo. Sempre prestando atenção no próximo abismo que teria que saltar. Você está preocupado com o quanto aquelas pessoas confiam em você? Especula o herói. Não sei se isso nos ajuda a seguir em frente, disse Nômade. Mas eles diriam se isso fosse uma péssima ideia? Eles disseram. E concordaram mesmo assim. Porque vai funcionar, replicou o Nômade. Ele se acomodou no banco do copiloto junto de Rebecca. No painel ao lado dela havia um pequeno fragmento brilhante de coração solar.
Não tinha muita carga, mas mesmo assim Nômade ficou surpreso em vê-lo. Pensara que havia coletado todos e os juntado para que a nave os usasse como fonte de energia. Obrigada por me deixar vir junto. Os outros sempre me tratam como algum tipo de recordação ou representante, ou, disse ela, mascote? Sugeriu o Nômade. Eu não conheço essa palavra. Significa um amuleto de boa sorte. Porque eles seguiam minha irmã, sua grande estrela guia, e numa proporção menor, meu irmão, explicou ela. Sua voz embargou um pouco. Mas eles não me seguem. Você é jovem. As pessoas subestimam os jovens, disse Nômade. Você pode. Ela respirou fundo, preparando-se sem tirar as mãos cobertas por luvas dos controles. Pode me ensinar a ser uma matadora? Não sou tão bom nisso atualmente. Como assim? Eu vi você resistir. Eu sei que é um matador. Ele sorriu. Se ela pensava que aquela sombra do que ele antes fora um dia era um matador. Eu não tenho tempo para ensinar você, Rebecca. Se eu tivesse algumas semanas, quem sabe pudesse treinar-lhe algumas técnicas de combate. Mas isso é apenas aprender a lutar. Aprender a matar é diferente. São coisas diferentes. Uma exige habilidade, a outra falta de consciência? Perguntou ela em voz baixa. É a existência da consciência que torna isso difícil. O treinamento de combate é para nos preparar para agir apesar da consciência, geralmente calcado na repetição. Nós obrigamos nosso corpo a saber o que fazer antes de ativamente considerar o que esse ato significa, ou o que isso vai custar. Parece horrível, sussurrou ela. Foi você que perguntou. Ela agarrou o volante com mais força e fixou os olhos à frente, embora a paisagem estivesse escurecendo. Eles haviam entrado à sombra da cobertura de nuvens e a chuva começou a molhar o para-brisa. Você não precisa ser uma matadora para que as pessoas a respeitem, Rebecca, argumentou o Nômade. Preciso ser o quê? Continue seguindo seu instinto, fazendo o que precisa ser feito. Você vai chegar lá. Quando? Não dá para saber. Mas não seja tão ansiosa. Há fardos em estar no comando que você não está considerando. Posso garantir isso. Ela olhou de relance para ele. Foi isso que aconteceu com você? Digamos apenas que a liderança não combina comigo. Não é verdade, Nômade. Você era um bom líder. Hawks, bom não é o bastante. A vida, como as medições de um experimento científico, com frequência depende inteiramente do marco de referência. Então, para impedir que Rebecca ficasse melancólica, ele voltou ao idioma dela. Acho que a energia está melhorando. Ela se lembrou de alguma coisa? Perguntou Rebecca, ansiosa. Não. Mas mais cedo ela não pareceu tão feroz, tão ansiosa para matar todo mundo ao redor. Tivemos uma conversa antes de subirmos a montanha. Acho que ela entendeu um pouco. Obrigada por se importar com ela, disse Rebecca. Eu tenho empatia por soldados abandonados, já que sou um deles. Ele apontou para a lasca de coração solar que não passava de um fragmento menor do que o mindinho de uma pessoa. O que é isso? Ela olhou para o objeto. A alma de nossa mãe, sussurrou Rebecca. O núcleo principal foi drenado quase por completo na fuga. Divina Solenidade tirou esse pedacinho para mim, achando que eu podia querê-lo por perto nesta missão. E você quer? Não sei. Estou começando a me perguntar se não estou fixada demais nos mortos e não o bastante nos vivos. Palavras estranhas para uma mulher que vive uma sociedade
que extrai sua energia dos mortos, observa o cavaleiro. Nômade pegou o fragmento do painel. Ainda precisava dar um jeito de consertar a própria alma para permitir que pudesse lutar. Lutar de verdade, caso fosse necessário. Você se importa se eu ficar com isso, então? Vá em frente. Pensei que, se mantivesse o coração solar dela perto de mim, poderia senti-la. Mas isso nunca aconteceu, disse Rebecca. Ele pensou sobre isso, virando a lasca de coração solar nos dedos. Então se sentou de volta, fechando os olhos. Eu sou um idiota, murmurou o nômade. Olha aqui, diz o cavaleiro. Você não é um idiota, nômade. Um idiota é alguém sem conhecimento ou habilidade. Você é outra coisa. Uma pessoa com conhecimento e habilidade que os usa do modo errado. Isso faz com que você seja um tolo. E você roubou essas definições de riso, naturalmente. Naturalmente. Mas e aí? Qual é a tolice que você está cometendo agora? Esses corações solares, disse ele batendo a unha na lasca, funcionaram em energia porque todo mundo neste planeta está conectado. Não sei como ou porquê, mas suas almas veem umas às outras como uma unidade. Eles podem compartilhar calor uns com os outros. Isso se tornou profundamente arraigado na cultura local. Mas não puderam fazer isso comigo, nem mesmo quando eu quis. Então. Então esse coração solar não pode extrair força da sua alma, porque é deste planeta e você não é. Exatamente. A conexão linguística não é o bastante. Eu precisaria de algo mais para fazer isso. Nômade podia se alimentar do poder deles como fazia com quase todas as formas de investidura. Mas os corações solares se recusavam a deixá-lo depositar alguma coisa neles, a lancetar a alma de Nômade, porque não o aceitavam como um deles. É inútil para você, então? Talvez eu conseguisse hackeá-los com alguns dispositivos raros, aos quais eu não tenho acesso aqui. Com um suspiro, ele se levantou. Estivera tão perto de escapar do tormento de alguma maneira pequena. Perceber que isso era quase impossível era como se chocar com uma parede. Ele queria estar em movimento, fisicamente, não apenas em um veículo. Entrou na sala dos fundos, mas não havia muito espaço ali para andar de um lado para outro. Zelo e sua equipe, com exceção de Hard, que estava tirando uma soneca perto da parede, estavam sentados, comendo rações e rindo. Como eles conseguem sentir tamanha alegria? Pergunta-se o cavaleiro. Estão flertando com a destruição. Eles vivem flertando com a destruição, replicou o nômade. Acho que aprenderam a encontrar a felicidade nos momentos entre desastres. Então, o que há de errado com você? Por que não consegue fazer isso? Era uma pergunta sem malícia. Nômade o conhecia bem o bastante para perceber isso, mesmo sem as inflexões vocais. Ainda assim, foi como uma adaga nas suas entranhas. Ele fechou os olhos para as pessoas risonhas e se acomodou em um banco perto da parede. Eles também me conhecem, sussurrou a elegia. Ele olhou para onde ela estava sentada, acorrentada. Sabia que algumas cuidadoras a haviam ajudado com suas necessidades físicas mais cedo, mas ele sentiu uma pontada de vergonha pela pele machucada nos lados dos grilhões e pelo fato de que seu traje, aquela túnica aberta na frente e as calças, não havia sido trocada desde que eles a haviam tirado da lama. Ela estava concentrada em Zelo e sua equipe, com um olhar confuso. Suas expressões eram difíceis de decifrar. Eles ficam olhando para mim como se esperassem ver uma faísca de familiaridade. Como? Eu não sei. Eu costumava ter palavras para descrever tais coisas. Não tenho mais, disse ela. Eles conheciam você. Todo mundo em Luzeiro conhecia, explicou ele. Eu não me lembro deles, mas todos se lembram de mim.
Sim, eles se lembram de mim, mas não me conhecem. Não mais. Algumas pessoas diriam que isso é libertador. Você está completamente livre do que costumava ser, Elegia. Pode ser quem quiser agora. Há muitos que gostariam de abandonar os fardos dos seus passados. Você? Não, não eu. Ele olhou para o teto, desejando poder ver as estrelas. Eu não gosto muito de quem sou, mas aprecio o que aprendi sobre mim mesmo. E isso permite que eu confie em certas verdades. Eu não sei em quem confiar ou acreditar. A voz na minha cabeça era tão confiante. Você acha que ela conhecia você? Quem você vai seguir, Elegia? A pessoa que exige que você mate? Ou a pessoa que você costumava ser? Eu não conheço essa pessoa. Ele acenou a cabeça para os outros. A pessoa que você costumava ser inspirou tudo isso. Tudo o que essas pessoas fizeram para serem livres foi ela, a antiga heregia. Ele deu de ombros. Você não pode ser ela, mas pode confiar que ela sabia o que estava fazendo. Pelos ideais da comunidade que ela ajudou a criar. Ele, ela deu de ombros e baixou os olhos. A voz pode voltar. Eu a sinto aumentando, sussurrando no fundo de minha mente. Ela pode corromper meu coração mais uma vez. Então use isso, disse ele, pegando a lasca de coração solar que Rebeca havia lhe entregado. Ele a pressionou nos dedos acorrentados de elegia. Guarde. Se a voz voltar, diga estas palavras. Ser ousado no limiar da morte. Conceda a este coração solar meu calor, para que possa abençoar aqueles que ainda vivem. Ela repetiu as palavras baixinho. Por que essas palavras? Elas vão sugar um fragmento ínfimo da sua alma e colocá-la no coração solar. Não o bastante para energizar essa coisa, infelizmente, mas a sua alma vai abandonar os pedaços que são menos. Menos você, imagino. De qualquer modo, isso deve manter você sã. É tudo que posso fazer para ajudar a você se tornar mais consciente. Nômade assentiu para ela de modo encorajador. Então soltou um dos grilhões. Elegio encarou com um ar faminto, com uma certa selvageria que ainda espreitava no seu interior. Ele sorriu, mas fez questão de não soltar o outro grilhão. Permitir que ela tivesse uma das mãos livres era o mais confortável que ele se sentia naquele momento. Ele a deixou observando aquela lasca da alma de sua mãe. Com sorte, Nômade não teria entregado a ela o poder de que precisava para energizar a si mesma e se soltar para destruí-lo. Raios! Ele achava que já havia deixado para trás aquilo de confiar em pessoas perigosas. Ele se afastou com uma sensação de temor. Mas, como se tornara hábil em fazer, ignorou aquilo por hora. Voltou à cabine, pois estava ouvindo trovões. Chegou a tempo de ver, através do para-brisa, o grande turbilhão romper a escuridão à frente. Estava pegando fogo.